Pronto, pessoal. Estão conseguindo ver aqui a tela? Sim. Sim. Então, pessoal, hoje vamos estudar e falar um pouco sobre segurança do paciente. Por que, Isadora? A segurança do paciente, do cliente em si, está diretamente relacionada com o processo de qualidade. E o processo de qualidade está também relacionado com o processo de humanização e de conhecimento científico e técnico. Se eu unir o meu conhecimento, a minha técnica, com a minha humanização, com todos os meus princípios, eu atuo com um cuidado qualificado. Consequentemente, eu mantenho o processo de segurança dos nossos clientes, dos nossos usuários. Coisa que, infelizmente, há muito tempo atrás não era questionado esse ponto e nem debatido. E apesar de hoje, bem no século XXI, com todas as mudanças, no ramo da saúde, ainda existe faltas e falhas neste processo. E quando existe alguma falta no processo de segurança, acaba desandando tudo, porque pode trazer danos para o nosso usuário. Danos esse causado ou pela técnica ou pela falta de saber ou implantar a técnica e o conhecimento de forma correta, de forma qualificada. Então, trago aqui para vocês, a segurança do cliente como um instrumento da qualidade e a qualidade como um instrumento do processo de humanização na nossa assistência. E aí eu pergunto para vocês, a gente inicia logo com duas indagações e formas de reflexão. Quando um paciente ou cliente ele é colocado sob risco durante uma intervenção feita para melhorar a sua saúde, a outra perguntinha, é possível causar algum dano ao paciente durante os cuidados de saúde proporcionados? O que é que vocês acham? Um paciente ele é colocado sob risco quando a gente vai fazer uma intervenção, um cuidado, uma assistência, e é possível causar dano ao cliente durante um cuidado? O que é que vocês acham? Acho que sim. Por quê? Agora me pegou. Na verdade, eu não entendi a pergunta. Assim, um paciente, ele é colocado sob risco quando a gente vai traçar uma assistência, cuidar dele, e ao mesmo tempo, ao cuidar do paciente, eu posso causar algum dano para ele? Ah, entendi. Eu acho que sem intenção, eu acho que pode causar, porque no hospital a gente está sujeito a tudo, né? Sim. Primeira perguntinha em Causar reflexão. um erro, né? O paciente é colocado sob risco durante a intervenção? Sim. Qualquer intervenção, seja da mais simples à mais complexa, ele é colocado sob risco. Um paciente chegou com dor de cabeça, foi prescrita uma medicação. Eu vou fazer uma intervenção, aplicar aquela medicação. Ele está sendo colocado em risco. Se ele tiver alguma alergia que não conhece ou eu, profissional, não perguntei. Um paciente vai passar por um processo cirúrgico. Então, é uma intervenção que pode sim trazer risco, mas é para a melhoria dele. Tudo bem, mas ela tem, digamos, 50% de chance de melhora e 50% de trazer algum risco, algum dano para aquele cliente. E é possível causar dano ao cliente? Sim. Se a gente não tiver todo esse olhar, manter toda essa questão da qualidade, da humanização, do respeito, do vínculo, vamos dizer assim, de olhar as suas necessidades como um todo, eu posso sim causar um dano e um agravo ao nosso cliente, ao nosso usuário. Então, a todo instante, quando uma pessoa vai até uma instituição de saúde para tentar uma cura, uma recuperação de algo, ele pode sair com algo mais grave. Ou, claro, a maioria das vezes, ele sai recuperado, ou pelo menos em tratamento. Mas nem sempre isso acontece, e aí são inúmeros os erros, inúmeras as consequências alarmantes que acontecem na saúde. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, como adolescente de 12 anos morreu após ter vaselina injetada no lugar do soro. 5 pacientes morreram infectados por bactéria numa UTI. Médicos operaram o pé errado e paciente se revolta, que foi tratado como um lixo. E aí vem a questão
da falta da humanização e da qualidade. Auxiliar de enfermagem corta parte do dedo de uma criança em São Paulo durante um curativo, a retirada, e aí depende do momento em que aconteceu. Então, a todo instante, estamos sim, como clientes, suscetível a, vamos dizer assim, ser submetido a algum processo danoso. Cabe também aos profissionais estarem se policiando quanto à questão das intervenções técnicas propriamente dita, na qual vocês aprendem durante todo o curso, como funcionar uma veia, como fazer uma troca de curativo, como a passagem de uma sonda, e também, claro, conhecimentos científicos, quais são as possíveis reações, quais são as possíveis complicações, consequências dos atos, e, sobretudo, que em muitos livros e literatura não tem, mas temos que sempre estar pregando esse processo de qualidade, esse processo de humanização, que agora recente está sendo tão debatido na área da saúde com os profissionais. Então, dentro dessa realidade, surge justamente o campo da segurança. Surge a necessidade do reconhecimento dos direitos do paciente, do reconhecimento de uma assistência de fato qualificada e humanizada. Não basta ter conhecimento técnico, não basta eu ser um mestre na tecnologia voltada para a saúde, se eu não atuar com esse processo de segurança, se eu não atuar com esse respeito e essa humanização. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito de segurança do paciente foi recente, em 2009, estava relacionado à redução dos riscos e de danos desnecessários à saúde durante a assistência o mínimo possível. Claro, às vezes pode acontecer alguma consequência de um ato. Foi administrar a medicação, não consegui puncionar a veia, e aí fiquei perfurando, procurando acesso. Ali eu estou causando um dano desnecessário, mas não está causando nem algo, de certa forma, tão grave a aquele usuário. Para ele sim, porque é muita dor, é incômodo, o profissional já fica muito agitado, fica nervoso, o paciente também, aí é que a gente já não consegue, trava muitas vezes, dá continuidade ao atendimento. Tentou uma vez, tentou duas, por exemplo, não conseguiu, pede ajuda a outro profissional, verifica, pede o paciente para ficar mais calmo, tranquilo, porque às vezes essa questão também dificulta nesse processo. Então, claro, vai acontecer alguns danos? Vai, mas o cuidado e a assistência é bem maior do que a questão desses danos mínimos aceitáveis. Então, a gente tem que sempre estar se policiando quanto a isso. Então, a segurança é justamente a redução desses agravos, a redução desses erros, dessas consequências. Se eu aumento a qualidade, consequentemente, aumento o processo de humanização, aumento o meu conhecimento, me capacito, busco reconhecer as necessidades, criar justamente esse vínculo com meus colegas de trabalho, criar esse vínculo com os usuários, os clientes e os familiares, eu acabo diminuindo os riscos. E os serviços de saúde, a assistência prestada, vai se tornando cada vez mais qualificada e obtendo melhores resultados e, consequentemente, maior rotatividade e melhora no processo de recuperação dos nossos clientes. Então, esses danos desnecessários, acho que vocês até já ouviram falar esse nomezinho, é chamado de eventos adversos. Então, a todo momento acontece eventos adversos dentro de uma instituição de saúde. Muitos desses eventos adversos poderiam ter sido evitados. Muitos desses eventos adversos causam mínimo de consequência, mas, porém, outros causam consequências gravíssimas. Sequelas que vão ficar para a vida toda naquele usuário, ou até mesmo a questão do óbito nesse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, estar sempre se policiando quanto à ocorrência desses eventos adversos. Então, em resumo, evento adverso são danos não intencionais decorrente da assistência prestada, não relacionados à evolução natural da doença. Como assim? Quando um paciente ele chega ao hospital com determinada patologia, a tendência é que ele vá melhorando dentro da assistência prestada, nas medicações e dos cuidados.
mas muitas vezes isso não acontece porque também precisa do fator corpo, do fator defesa interna do corpo dele. Só a medicação e a assistência vai resolver? Não. Só a medicação e a assistência não vai resolver todos os cuidados que a gente precisa prestar a esse nosso usuário. O que é que vai resolver? Quando a gente tem o apoio também mental, o apoio do próprio cliente neste processo. Se não acontece, vai acontecer a evolução ou até mesmo a piora desse quadro. Mas nós, profissionais, devemos atuar no processo de melhora, no processo de avaliar e evitar danos não intencionais. O evento natural da doença vai ficar a cargo, a gente não tem como intervir se vai evoluir para o bem ou não. A gente pode auxiliar no processo de melhora. Muitas vezes, esses eventos adversos vão acarretar algumas lesões. Lesões essas que podem ser graves e outras que podem ser tranquilas. Mas a gente tem que sempre estar se policiando quanto a esses fatores. Então, a importância dos eventos adversos é justamente identificar essas falhas na segurança. Uma falha na segurança do paciente está relacionada com a qualidade na assistência, com o processo de humanização e, sobretudo, com o nosso conhecimento. Se eu tenho dúvida de algo, se eu não estou segura, não precisa nem fazer, não faça. Diferente de um outro local de trabalho, na qual, eu vou trabalhar no setor de vendas. Eu nunca trabalhei, eu não sei vender, é a minha primeira vez. Eu vou tentar. Vai ter uma pessoa que vai lhe ensinar, vai estar lhe capacitando, mas você tem como tentar. Eu errei com um, não falei direito, deixa eu aqui para o outro. E aí você vai se adequando, até você ficar expert naquele processo. Na área da saúde, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Claro, vai depender do setor no qual você trabalha e também de uma boa interação da equipe. Eu não sei fazer um procedimento? Eu não vou tentar. Eu chamo a ajuda de uma pessoa, aquela pessoa faz e eu fico olhando. Durante os estágios de vocês, é a melhor hora e a melhor forma para que vocês possam entender esse processo e tá perguntando, tá tirando dúvidas, para que vocês consigam evitar o surgimento desses eventos adversos. Então, quando eu trago aqui, esse mínimo aceitável é aquilo que é viável. Como eu acabei de dar um exemplo a vocês. Fui pulsionar uma veia, não consegui e fiquei tentando 2, 3, 4 vezes. Ocasionou um evento adverso? Sim, mas foi um dano, digamos, mínimo, um dano aceitável durante aquele processo. Mas vou transferir o paciente de um leito para o outro. O paciente caiu. O que aconteceu? Falta de qualidade, foi falta de humanização, de descuido, de preparo. Causei um evento adverso. Vou avaliar o tipo de dano que eu causei. Foi uma lesão? Qual era o tipo de paciente que ali estava? Era um idoso, vindo de uma cirurgia, de um centro cirúrgico? A gente tem que ter uma avaliação. Às vezes é um dano mínimo, mas outras vezes a gente tem que se policiar quanto a isso. Então, a segurança do paciente não é nada mais que a redução desses atos inseguros no processo de assistência. É o uso, claro, de melhores práticas descritas para alcançar melhores resultados e evitar esses erros e evitar essa falta de segurança. Então, a medicina, como toda a área da saúde, incorpora essas tecnologias como forma de auxiliar nesse processo de segurança. Como hoje a gente tem a questão, antigamente tinha que ser evolução tudo manual, hoje a gente já tem processo tudo computadorizado, hoje a gente já consegue saber notícias de algum paciente por via, vamos dizer assim, tecnológica. A gente já consegue acompanhar e colocar o paciente na central para o processo de alguma consulta, transferência. Então, a gente tem, claro, o apoio tecnológico para o nosso lado e que vai auxiliando também nesse processo de segurança, para que a gente não cause erros. Vai administrar a medicação errada, o paciente errado. A via também tem que ter muito cuidado com esse processo.
Então, é se alinhar à tecnologia, mas não esquecer o foco principal da saúde e principalmente da enfermagem, que é o nosso usuário, que é o nosso paciente, que é o centro de tudo. E nós, claro, profissionais, precisamos de acompanhamento, de apoio, para que a gente consiga exercer a assistência de enfermagem da melhor forma possível. E aí esse, vamos dizer assim, conceito e essa necessidade de estudar a segurança surgiu justamente por falhas no fechamento diagnóstico, no processo assistencial, vamos dizer assim, no surgimento de vários eventos adversos, trazendo grandes consequências e sequelas para os usuários do sistema. E esses riscos começaram a impactar a questão da saúde, a questão dos resultados. Cliente que era para ficar 2, 3 dias internado, passava mais tempo. Muitas instituições recebendo processos, profissionais tendo que serem afastados por erros, pacientes infelizmente chegando a óbito ou adquirindo outros problemas na qual ele não tinha, deu entrada com um processo e saiu com outro tipo de patologia. Então sentiu essa necessidade de incorporar esse processo de segurança e estar sempre se policiando contra isso. E aí é importante ressaltar que esses erros na prática de diversos profissionais da saúde não são intencionais, ou pelo menos 99% não é intencional. Mas, a partir de um momento, tem sempre uma ou outra ovelhinha, que infelizmente, intencionalmente, começa a praticar atos que fogem do processo de segurança. Mas, como esses 99 são a maioria, a gente tem que prezar por eles e avaliar o que levou-os a causar esse processo de evento adverso. O que leva uma pessoa a trocar a medicação? Será que é porque lá no posto de enfermagem ou veio já errado da farmácia e a pessoa não conferiu, não olhou lá na prescrição médica qual era vamos dizer assim, a via de aplicação? Ao chegar para o cliente para abordá-lo e realizar assistência, não verificou. Se era para amputar a perna direita lá no prontuário, por que o médico ou o profissional de enfermagem não avaliou e preparou o membro certo? Então, a maioria dos eventos não são intencionais, mas infelizmente esses eventos podem causar danos severos e aí, claro, sobrecarrega o profissional e a instituição que ali está. Então, dentro desses eventos adversos, a gente chama também o processo de incidência. O que é incidência ou incidente? São eventos não esperados. Tudo que a gente não espera se torna um incidente, decorrente, por exemplo, de algum cuidado prestado, não associado à doença. Fulano entrou aqui, ele está bem hoje, e amanhã ele já piorou. Mas ele piorou pelo quê? Pela doença em si, pelo corpo não estar reagindo, isso não é um incidente. Agora, quando é um evento causado por alguém que não é esperado, não intencional, a gente chama de incidente. E dentro do processo de incidência, a gente tem incidente sem dano, circunstância notável, evento adverso, que é o que a gente já vem debatendo, e a questão do quase erro. Então, esses são os 4 pontos que estão dentro de incidentes, ou seja, ambos são eventos ou circunstâncias não esperadas, que pode resultar ou não num dano do paciente. Ou seja, incidente sem dano é aquele que atinge o paciente, mas não causou nada. Exemplo, profissional precisou instalar uma bolsa de sangue em um paciente homônimo. Como assim? Existem muitas pessoas que possuem o mesmo nome ou nomes parecidos. Maria, José, João. Tem pacientes que vocês também vão ter um contato que, por incrível que pareça, tem às vezes o mesmo nome e o mesmo sobrenome. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de identificação, para que a gente não cause nenhum incidente não intencional, mas que pode levar a algum dano. Então, nesse caso, profissional, ela precisava instalar uma bolsa de sangue no paciente X, mas o outro paciente é que acabou recebendo devido terem os mesmos nomes, Paciente homônimo. Aquele que deveria receber, mas o sangue era compatível e o paciente não desenvolveu nenhuma reação. Ótimo,
nesse caso, não causou, aconteceu o evento, mas devido à compatibilidade, que é raro acontecer, mas devido à compatibilidade, ocorreu o evento, mas não trouxe nenhum dano. Então, recebeu um bolsinho de sangue a mais. E o outro, claro, quando constatado, de imediatamente precisou receber. Aqui eu trago para vocês uma tabela de exemplos de incidentes que não causam danos. Exemplo, sinais vitais incompletos. Às vezes, nós, profissionais de enfermagem, os técnicos, tá numa correria danada, tem vários pacientes, o plantão está terminando, ainda tem que evoluir o outro acabou de chegar, tem que fazer a admissão, o outro precisa organizar as coisas para ele receber alta, e aí nesse processo acabam avaliando os sinais vitais incompletos ou apenas copiando o sinal vital do profissional da manhã para o que estava à tarde, está entrando agora no plantão. Isso pode não causar nenhum dano, pois é um incidente que no momento não está levando a nenhuma consequência. A questão de omissão de cuidado, falhas durante o procedimento, o paciente recebeu um diagnóstico errado, por exemplo. Então aqui eu vou listando alguns exemplos de possíveis incidentes que por sorte, ventura, não ocasionou dano ao cliente. A questão de circunstância notável. O que é uma circunstância notificável? Hoje a gente passa agora, não tô cansado. Aí conversando mais meu filho. Aí eu parece que eu tava indo devagar demais. Tem alguém com o microfone ligado. Pronto, desliguei. O que é uma circunstância notificável? É uma situação em que existe potencial de causar algum dano, mas o incidente ainda não aconteceu. Como assim? Escala de profissionais defasada para determinado plantão, mas nenhum incidente aconteceu. Então, por exemplo, na clínica médica, necessitava de 5 profissionais, 5 técnicos de enfermagem para fazer o acompanhamento de todos os pacientes que ali estavam. E se fosse admitido mais paciente, aqueles 5 eles já não iriam dar conta. E porventura, justamente naquele dia, 2 dos 5 técnicos adoeceram, não conseguiram trocar com ninguém. E aí teve essa defasagem, ficando só 3 profissionais para dar de conta de 15 pacientes, por exemplo. É muita coisa. 5, 10 já é muito, imagine 15 pacientes. Então, é uma circunstância notificável, né, que você precisa notificar e ficar em alerta, porque se um paciente tiver uma parada cardíaca, o outro paciente precisar sair para ir para o centro cirúrgico, o outro precisar receber alta, o outro precisar ser admitido, como é que esses 3 profissionais vão dar de conta desse todo? E ainda, claro, fazer os procedimentos de enfermagem, troca de curativo, banho no leito, passagem de sonda, administração de medicamento. Então, existe esse tipo que pode levar a um incidente maior e causar dano a algum desses usuários que ali estão. Então, a gente teve agora um incidente sem dano e aqui uma circunstância notificável, que pode ou não levar a um evento maior. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Depois, quando eu passar o slide, fica até melhor para vocês enxergarem, porque as letrinhas aqui ficam bem pequenininhas. Outro tipo é o evento adverso. Esse a gente já debateu logo no início. É quando resulta obrigatoriamente no dano do paciente. Trago até algumas manchetes aqui para vocês. E aí, exemplo, o profissional instala a bolsa de sangue no paciente homônimo, mas ele não era compatível com a bolsa de sangue. Claro, ele vai apresentar reações. E aí vai ter 2 pacientes para você cuidar. Um que recebeu a bolsa de sangue errada e está tendo reações severas, e o outro que precisava receber a bolsa de imediato e não recebeu, porque quem está é o outro. Então, perdeu aquela bolsa de sangue e agora? Como, vamos dizer assim, proceder diante de uma situação dessa? Aqui eu trago também alguns exemplos para vocês, e vocês dão uma olhadinha depois. Aqui eu venho dizendo que o evento adverso, ele sempre vai ocasionar um dano, seja dano leve ou seja dano grave ou até mesmo o óbito. A maioria dos casos, ainda bem, são leves, mas
7%, uma porcentagem muito grande, leva a óbito. E outra porcentagem, 5%, causam danos, sequelas para a vida toda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão na hora de cuidar, na hora de prestar uma assistência, tanto técnica, científica e, claro, qualificada e humanizada. E o quase erro é que não aconteceu para atingir, de fato, ao paciente. Exemplo, ele prepara, né, um profissional, o técnico de enfermagem, prepara uma bolsa de sangue para instalar no paciente. E ele percebeu de imediato, antes mesmo de instalar, que estava no paciente errado. Então, ele quase cometeu o erro, mas não aconteceu. Na hora de preparar uma medicação, por exemplo, na hora de puncionar uma veia que era para um, mas você acaba fazendo o outro. São erros simples, mas também tem erros graves na saúde. Aqui eu trago também, né, exemplos para vocês e vocês também dão uma olhadinha. Aqui eu trago a questão do muito cuidado com a negligência, com a omissão de socorro. Errar é humano, é um lema que todo mundo diz. Mas na saúde a gente tem que ter muito cuidado com esse lema, digamos assim. Não tem para errar, não. A gente tem que sempre estar se policiando. Não está seguro, não tem conhecimento total da assistência. Tá com dúvida em alguma coisa? Busca ajuda. Busca ajuda de outro profissional. Tá sobrecarregado? Viu que não vai conseguir fazer tudo? Busca ajuda de outro profissional. Se organiza na chegada do colega na hora do troca de plantão. Fica um tempinho a mais. Mas não deixa acontecer nenhum incidente e, principalmente, evento adverso. E aí, em 2004, a Organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente com esse tema para priorizar, principalmente, a assistência prestada. E aí, no Brasil, de cada 10 pacientes atendidos, um sofre evento adverso. É uma porcentagem muito grande, né? De cada 10, um paciente sofre alguma queda, recebe alguma medicação errada, tem alguma falha na identificação, e aí acontece muito. Às vezes o paciente nem precisava ir para a cirurgia e acaba indo. Pacientes que chegam a óbito e são informados aos familiares, né? Como a gente até está vendo nesse processo de pandemia. A troca, então, erros nos procedimentos cirúrgicos, infecções, que ele chegou com uma patologia e adquiriu outra, o mau uso do dispositivo, a falta de humanização nesse processo, mas, vamos dizer assim, falta de mais tecnológico, né, mais técnico do que humanitário. Então, 10% desses pacientes são acometidos com esse processo de evento adverso, que pode ser leve ou mais grave, como a gente viu no slide anterior. Então, a maioria dessas ocorrências podem ser evitadas se a gente se policiar, buscar esse conhecimento técnico, aliado, claro, à qualidade e aliado ao processo de humanização, de reconhecimento das necessidades de ouvir os nossos clientes. Aqui eu faço tipo uma linhazinha do tempo, pois todos esses temas, questão de humanização, a questão de segurança do cliente, a questão da importância da humanização durante a gestação, humanização no idoso, na oncologia, precisa ser debatido em algum evento, em congressos, através do Ministério, da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui eles vão montando a Rede Sentinela, o lançamento da Política Nacional de Segurança, vai lançando a questão da assistência limpa, aqui a questão, 2003, do Humaniza SUS. Então, à medida que o mundo vai evoluindo, cirurgias seguras, vai surgindo novos temas que necessitam de destaque e de serem debatidos e avaliados ao longo do processo assistencial. 200 hospitais da Rede Sentinela monitoram esse processo, aqui é só uma base de exemplo, e eles trabalham justamente nessa controle de segurança do cliente e no processo de qualidade e de humanização. Outro ponto debatido também dentro da segurança do paciente está a portaria 529, que institui justamente esse programa dentro das instituições hospitalares, desde a porta de entrada até uma UTI, um centro cirúrgico e o tempo de permanência do cliente ali mesmo. Ainda dentro
do programa, né, de segurança, ele foca 6 pontos principais. Um dos principais é a identificação correta do cliente, por isso a importância de estar com a pulseirinha, por isso a importância da identificação do leito, por isso a importância da identificação correta no sistema. No sistema está dizendo que seu João está no leito 1. Mas seu João está reclamando, vamos trocar, fulano. Jamais nós podemos fazer isso. Se trocar um cliente de lugar, de um leito ou de um quarto, precisa estar tudo identificado, para que não aconteça um erro mais na frente. Negócio de tirar a pulseirinha, negócio de estar tirando a identificação do leito do paciente, jamais. Precisa de todos esses protocolos para que a gente mantenha a questão da identificação. Infelizmente, ainda acontece muito isso, principalmente com recém-nascidos. E aí são recém-nascidos trocados na maternidade, recém-nascidos sem identificação correta. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. 2, claro, melhorar a questão da comunicação, saber ouvir, saber falar. 3, melhorar a segurança da prescrição. E aí vem o entendimento, a questão da prescrição. Por isso que hoje em dia já se utiliza a prescrição, né, de medicação de forma digital, para que todos os profissionais entendam e falem numa linguagem só. Não fique nenhuma dúvida, porque se você pegou um receituário, né, um prontuário, e está ali a forma, vamos dizer assim, de prescrição, e você não entendeu uma dose, a via de administração ou o nome da medicação, procura o profissional que fez. Pois nessa dúvida, ou nesse eu acho que pode acarretar em um evento adverso, e isso a gente não quer. 4, assegurar a cirurgia, né, com os procedimentos, intervenções corretamente. Não está servindo, vamos dizer, de açougue, ele não é um indigente, qualquer pessoa, até mesmo indigente, ele precisa de um cuidado, de um olhar humanizado, e a gente precisa assegurar que essa cirurgia seja a melhor possível. 5, a importância da higienização das mãos é sim um mecanismo de segurança, um mecanismo de humanização. E aí, quando você vai fazer um procedimento no cliente e depois vai para o outro, por mais que você esteja trocando de luva, que é importante, porque é uma barreira também de proteção sua, mas a lavagem das mãos é mais eficiente do que estar só trocando de luva. Então, esse processo de higienização é uma forma de humanizar, é uma forma de qualificar e uma forma, claro, de manter a segurança dos nossos clientes. E 6, reduzir a questão de riscos, de quedas, de úlcera e, consequentemente, de evento adverso que pode surgir ao longo do tempo de internação ou de assistência prestada. Aqui eu também faço um marco que vai evoluindo com os nomes e instituições desse nosso programa de segurança do cliente. Aí a questão do mesmo jeito, só um resumozinho. Tem um link, depois vocês podem dar uma olhada na íntegra desse programa, o protocolo, caso vocês tenham curiosidade e queiram ver. E aí, definindo de fato cada um, como é que organiza, realiza, né, passo a passo da higienização das mãos, vocês já viram. A questão também da prevenção da úlcera, como é que auxilia no processo de uma cirurgia segura, prevenção de quedas, identificação dos pacientes. Então, aqui existem esses protocolos, que acredito que vocês já tenham visto em outras disciplinas, mas sempre é bom a gente estar revisando, fazendo esses resumos, anotações, principalmente vocês que ainda vão para campo de estágio. Então, os riscos são inúmeros, cabe a nós evitar e sempre estar nos policiando quanto a isso. Então, é possível evitar? Claro, a gente consegue evitar esses erros se a gente tiver sempre esse processo de conscientização dos possíveis erros que venham a acontecer. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês de a residente da equipe da cirurgia suspendeu o procedimento. Motivo: acidente na punção da veia clávia durante o pneumotórax. Às 9h50, a paciente sofreu queda da mesa cirúrgica após o residente manusear a manivela da mesa para o posicionamento. O ar-condicionado da sala 11 está soltando sujidade durante a cirurgia. O que aconteceu? Caiu dentro do paciente durante o processo cirúrgico. Estamos no momento com 2 pacientes para serem intubados, mas só temos um ventilador, os outros estão com defeitos. Paciente do leito 2
está com medicação halopirinol, checada em diferentes horários, mas não há esta medicação na farmácia. E o paciente também não tem a prescrição dessa medicação. Opa, como identificar essa questão desse erro também? Outro tipo, paciente nefropata com prescrição médica para controle de débito urinário, a profissional relatou 2 vezes no vaso, no entanto, o paciente está usando sonda vesical de demora. O que é isso? Cuidado na hora de fazer a evolução. É reconhecer de fato como é que o paciente é nefropata e está com a sonda vesical e foi relatado que o paciente foi até o banheiro, utilizou o vaso 2 vezes, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da assistência, com a questão também das nossas evoluções. Aqui é um breve resumozinho do que eu expliquei para vocês, de incidência, que eu expliquei também nesse processo de manter a segurança dos nossos clientes, dos nossos usuários. E é possível gerenciar esses riscos? Sim. Se eu não mantenho essa segurança, eu causo risco para o usuário e, consequentemente, para mim como profissional. Quantos e quantos profissionais de enfermagem, por exemplo, não são acometidos por alguma patologia por falta de cuidado durante o procedimento? Vai pulsionar uma veia, voltou, tenta reencapar. Nesse processo de reencapar a agulha, acaba se perfurando. E aí o paciente era soropositivo, o paciente tinha hepatite. E aí o profissional vai passar por todo um processo de acompanhamento até se fechar um diagnóstico e saber se ele adquiriu a patologia ou não. Então, temos que ter muito cuidado com essa questão. Também de ser porta de transmissão de um paciente para o outro, com a falta de higienização nas mãos, com o cuidado de não estar colocando a bandejinha de material no leito de um, depois levando para o outro. Então, temos que ter muito cuidado com esse processo. E como é que a gente gerencia isso? Identificando as falhas, identificando as lacunas e tentando fechá-las. Como é que a gente faz? Trabalhando em equipe, trabalhando em união e buscando sempre se capacitar. Jamais a gente vai parar de estudar. Na saúde não existe, terminei um curso técnico hoje, consegui um emprego amanhã, pronto, estou de boa. Não, sempre a gente tem que estar se capacitando, porque sempre a saúde está trazendo novas formas e manejos de atuar da melhor forma possível. Seja um equipamento que você não viu durante o curso ou o estágio e você acabe vendo durante a sua jornada já de trabalho. Ou algum profissional, um professor, preceptor ensinou de um jeito e você está vendo de outro. O que importa é a essência, o que importa é a qualificação na assistência, a humanização e, claro, a técnica correta. Cabe a nós ir sempre dando aquele nosso jeitinho, mas dentro e seguindo passo a passo dos protocolos já preconizados. Então, eu preciso, como eu falei, identificar as falhas, ter o conhecimento, manter uma comunicação eficaz, manter esse instinto de liderança atuante com a equipe, para que a gente consiga, de fato, evitar e defender esses possíveis erros. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a confiança da nossa memória, com esses processos não padronizados, né, sempre daquele jeitinho, com turnos de trabalho excessivos, com carga de trabalho excessiva, com dispositivos inconscientes, falta de conhecimento sobre. Então, a gente tem que manter todo um cuidado. Eu não vou, se eu acho, não sei se eu fiz, não sei se eu não fiz. Às vezes a nossa memória é muito falha. Às vezes a nossa memória prega, digamos, algumas peças. E nesse achismo, a gente pode deixar de aplicar a medicação e o paciente piorar. Ou a gente pode deixar de fazer algum procedimento e o paciente no outro dia, até mesmo durante o seu plantão também, piorar nesse processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso a importância também dos padrões, das regras, das normas, para que a gente possa ser atuante e evitar, claro, os erros e manter a segurança. Aqui a questão de desenvolver esse processo de implementação de protocolos já tem instituído, mas cada instituição, cada, vamos dizer assim, grupo de profissionais organizam da sua melhor forma e vivência.
Às vezes é um hospital de pequeno porte, um hospital de grande porte. Então, não tem todos os materiais no hospital de pequeno porte. Então, a gente vai trabalhar com o que tem. Não é porque a gente não tem tudo que um de grande porte tem, que a gente vai também negligenciar ou omitir o cuidado. Então, a questão da higienização, vocês já estudaram também, viram a técnica, a importância, previne, reduz a assistência, os riscos, evita infecções, propagação de patologias. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. E a higienização das mãos está dentro, sim, de um processo de humanizar, de um processo de qualificar e de segurar esse nosso usuário. Aqui eu trago para vocês a questão de cirurgias seguras. Cirurgia, né, quando você fala para um cliente que ele vai passar por uma cirurgia, já causa aquele anseio, já causa aquele medo, aquela, vamos dizer assim, frustração, de derrota. Por que está acontecendo isso com ele? Então, a gente tem que olhar durante esse processo uma forma de humanizar e qualificar na assistência. Explicar para ele a importância, explicar, claro, que pode ter consequências ruins e boas, sobretudo. Nem sempre a gente pode dizer que vai ser tudo 100%, porque não fica a nosso cargo como profissional, mas a gente mantendo essa segurança de infecção, de, vamos dizer assim, evento adverso, o olhar, perguntar como ele está, fazer essa avaliação, a gente consegue reduzir, humanizando esse processo de piora durante a cirurgia. Exemplo, uma mulher está grávida, 9 meses, marcou, não quer parto normal de jeito nenhum, vai fazer uma cesariana, ela está com muito medo, é o primeiro filho, a primeira nunca passou por um processo cirúrgico, então ela vai ficar muito nervosa. Se não existir qualidade, humanização, avaliar suas necessidades e explicar para ela, com esse nervosismo, a pressão dela vai o quê? Subir. A pressão subir vai ocasionar, possivelmente, algumas consequências durante a cirurgia. Às vezes, ela não deixa, a anestesia não pega direito, ela vai ter muita dor, vem processo de hemorragia. Então, pode surgir outras complicações que não vêm decorrentes daquela cirurgia, de certa forma, simples, que é uma cesariana. Claro, ela é complexa, ela exige todo um cuidado e olhar, mas eu estou dizendo assim, simples pelo percurso do procedimento, que trazendo essa questão de ansiedade, medo, nervosismo, alinhado ao aumento da pressão, alinhado ao medo, ao nervosismo, ocasiona vamos dizer assim, uma complexidade maior desse processo. Do mesmo jeito, são outras inúmeras cirurgias. Só em falar, o cliente ele já se assusta. Aqui a questão de protocolos, por isso a importância de manter e assegurar as cirurgias seguras. E dentro, claro, o processo de identificação, processo de humanização, qualificação e olhar para as necessidades, acalmando, acalentando esse nosso usuário. A prevenção, claro, do uso de antimicrobianos, que infelizmente hoje, sentiu uma garganta ardendo, sentiu uma febre, todo mundo já corre por antibiótico. Então, por isso que cada vez mais, né, as bactérias estão ficando mais resistentes e a gente precisa conscientizar os usuários, né, o cliente, a população quanto a isso. E quando eu falo o uso correto, é saber também a dosagem, é saber a forma de administrar, de avaliar esse nosso cliente durante a nossa assistência. Aqui é a questão da segurança correta na administração dos medicamentos. Aqui eu venho falando também a falta de humanização nesse processo, né, na formação das medicações, na distribuição, no armazenamento. Muitas vezes é de qualquer jeito, não tem esse olhar para com esse processo de cuidar, que muitas vezes fica lá, igual um teatro. Então, para a gente assistir uma peça de teatro, é muito lindo o que a gente está vendo naquela cena. Mas por trás exige todo um acompanhamento e um olhar, que é tão importante quanto aquela cena que a gente está vendo. Na área da saúde é do mesmo jeito. E aí temos que sempre manter os 9 certos, antes eram 4, depois ficou 5, e hoje já são 9 certos. Ou seja, paciente certo, medicamento certo, a hora certa, via certa.
a dose certa, a compatibilidade, a orientação, o direito de recusa e a anotação. A gente mantendo esses 9 certos no processo de administração e de cuidado, a gente mantém a segurança e, claro, mantém um atendimento qualificado e, sobretudo, humanizado para o nosso cliente. A identificação, eu já até falei para vocês, tem a questão da fichinha no prontuário, no próprio leito do cliente, e é uma forma de nos respaldarmos e identificarmos a melhor forma possível e o paciente receber a assistência correta na qual ele deve receber. Aqui vem a questão, na urgência e emergência, a gente tem um processo de classificação de risco, que também é por cor. Eu vou classificar, de acordo com os sinais e sintomas, quem precisa de atendimento mais rápido e quem pode esperar um pouco mais. Aqui eu estou classificando também por cor, mas é de acordo com a necessidade do cliente durante a internação. Exemplo, é um cliente que, vamos dizer assim, sofreu um AVC, é um cliente que sofreu um acidente, teve que passar por um processo cirúrgico, ele não consegue se movimentar, mas a qualquer momento ele pode conseguir se movimentar, girar para um lado ou tentar, e ele tem um risco de queda. Então, a gente já identifica. Não sei se vocês já viram, ou vocês sendo pacientes, né? Ou acompanhando alguém, lá no leito, geralmente fica na paredezinha, na cabeceira, tem a identificação com o nome, às vezes tem a data de nascimento, e tem sempre umas bolinhas coloridas. Ou, em algumas instituições, vem dizendo, paciente com risco de alergia, paciente com risco de lesão, paciente, vamos dizer, que tem risco de trombose, paciente que está em isolamento, e aí precisa dessa identificação nas plaquinhas, paciente que está em jejum para fazer algum procedimento. Não sei se vocês já identificaram ou visualizaram isso. Então, é importante essa identificação, porque muitas vezes, infelizmente, a gente não tem tempo de estar abrindo o prontuário, de estar avaliando prontuário, folha por folha, mas essa identificação, naquele momento, agiliza o processo de assistência e o processo de olhar e, claro, de segurança dos nossos usuários. O paciente, né, seguro com os familiares, com esse olhar, ele vai colaborar. A gente já debateu essa questão de colaboração, da importância de acolher o usuário e o familiar e criar esse vínculo para a gente ter o melhor retorno possível. E a questão das incidências a gente já estudou. A Organização Mundial sempre lança em seus sites a questão de protocolos, a questão de guias, de programas, para ficar induzindo, conscientizando os profissionais a estarem se capacitando ou, pelo menos, estarem se atualizando dentro dos principais temas que são abordados na saúde. Aqui eu venho distribuindo a questão das redes sentinelas, das portarias, que vem surgindo o programa, vem surgindo as ações, a questão também dos protocolos. Então, em resumo, para que a gente mantenha um atendimento seguro, um atendimento eficaz, a gente precisa, sobretudo, identificar o paciente. Cuidado limpo é um cuidado seguro, higienização das mãos, a questão de manter o leito do paciente limpo, também organizado. Existem profissionais que chegam, botam a bandeja em cima do leito e aí vai fazer o procedimento, aí não conseguiu funcionar a veia, o paciente sangrou e aí fica toda aquela, vamos dizer assim, cuidado sujo, não tão limpo e não tão seguro. A questão de cuidados com a cirurgia segura, a questão de cuidados na hora de fazer uma transfusão ou na hora de administrar, né, uma bolsa de sangue. O paciente é envolvido também na sua própria segurança, explicar para ele a importância dele se manter no seu leito. Não é porque o paciente do leito vizinho recebeu alta que ele pode trocar a hora que ele quer. Não, existe todo um protocolo a ser seguido caso ele seja necessário mudar de um leito para o outro. A questão da comunicação eficaz, a prevenção de quedas, de úlceras, de lesões e, claro, manter a utilização segura da tecnologia em prol do nosso atendimento. Não é para a gente estar no WhatsApp, não é para estar tirando foto. A importância da tecnologia é para atuar e melhorar mais rápido esse processo.
Por isso que também algumas instituições utiliza-se já mecanismos de mensagem, mecanismos de trocas, de comunicação de forma virtual para agilizar o processo de atendimento, o processo, vamos dizer assim, de assistência aos usuários. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Desenvolver competência para que a gente possa aprender com os erros que já aconteceram, não com os nossos erros, mas com erros já falados e mostrados. E, claro, criar ações de prevenção e, consequentemente, vai levar à redução dos riscos e, com isso, a gente tem uma melhoria na qualidade, a gente tem uma melhoria nos serviços e o nosso usuário, ele sai feliz, alegre e recuperado. Pelo menos, também, com o menor dano possível e tentando sua reabilitação novamente na sociedade. Aqui, por exemplo, é uma imagem, né, exagerada, mas é uma imagem de um leito de uma UTI, por exemplo. Geralmente é todo um aparato tecnológico e o nosso cliente ele fica ali, o usuário, muitas vezes esquecido. Às vezes a gente precisa, vamos dizer, são 3 horas da tarde, é hora de fazer a verificação de sinais vitais. Quando chega aqui, muitas vezes a gente não toca no paciente, a gente não avalia ele. A gente olha para onde? Para uma tela. Tela essa tecnológica que está monitorando esse cliente. Olhei lá, frequência respiratória, pressão, tem febre, temperatura. Olho tudo, anotei e vou embora. Não pergunto como ele está ou avalio. E num leito desse aqui, o risco de acontecer um evento adverso é grandioso. Se eu não fizer ou não tiver conhecimento do todo e, consequentemente, não ter esse olhar humanizado. Não adianta eu também ter conhecimento dessa máquina, dessa. Se o principal, vamos dizer assim, o protagonista dali, ele não está sendo avaliado. Ele não está sendo levado em consideração. As necessidades. Será que aquela punção no braço direito não está doendo? Está ficando roxo, mas ele tem medo de falar. Ele já está assustado com tanto aparato, com a própria patologia instalada, com todo o processo que está cometido ao seu redor. Ele vai falar para quê? E nesse não falar, pode acarretar um processo pior. Então, no lugar dele melhorar, a mente dele não nos dá e deixar ele melhorar. O organismo dele não vai reagir. E aí, a gente tem um paciente com sequelas, um paciente com um processo de demora na recuperação. Então, a gente se depara com uma cena dessa, claro, cuida do tecnológico para manter, claro, em equilíbrio. E aqui, não sei se vocês já entraram no UTI. Geralmente, um UTI é um local, vamos dizer assim, triste, onde ficam vários pacientes dispostos, um ao lado do outro, e vários maquinários ao seu redor. E é uma zoada, digamos, intermitente. Tudo vai depender, claro, dos aparelhos. Alguns profissionais que trabalham ali há muito tempo chegam a desligar, e isso é uma forma de desqualificação e uma forma de desumanização. Por quê? Porque a gente não está fazendo a avaliação correta. Bem como avaliar o paciente apenas pelo que a máquina está dizendo. É importante? É, mas também é importante alinhar o cuidado e o olhar do usuário. E aí vocês poderiam me dizer, sim, Isadora, mas ele está inconsciente, ele está entubado, está sedado, ele não está falando. Mas ele tem sentido. E o tato, o falar, né? O olfato e o tato estão ali, preservados. Então, só em você tocar e falar, tenha certeza que lá no fundo, ele vai estar ouvindo o que você está dizendo. E o organismo dele vai tender a reagir. Por isso que vem essa importância da humanização, a importância das visitas dos familiares, a importância dessa interação, trazendo, né, para até nosso tema de amanhã, a importância das mães dentro das UTIs neonatais, o processo de mãe canguru, que foi um resultado tão grandioso para a saúde desses neonatos prematuros, que eles conseguiram voltar a criar esse vínculo, né, que estava até então dentro da barriga, e aí eles estão ali dentro da incubadora, frio, escura, e aí esse vínculo, né, esse calor de mãe, calor humano. Então, é através desse processo de humanização que eu quero que vocês tenham em mente
que não basta saber a técnica, não basta saber o processo científico, então não basta ser o bambambam do conhecimento. A gente precisa também olhar para a técnica, para o humano, olhar para o processo de humanização, coisa que cada vez mais está sendo esquecido, coisa que cada vez mais os profissionais, infelizmente, estão deixando de lado, seja por estresse, como a gente já estudou, seja por sobrecarga, seja por desvalorização, mas cabe a vocês, né, principalmente vocês que vão adentrar agora no mercado de trabalho, né, já, também nos estágios, buscar fazer esse diferencial. Então, independentemente, eu trabalho num setor que tem 10 técnicos, mas sou eu que vou fazer isso, eu vou demorar. É para me sair 7 horas, eu estou saindo 9, 10 horas, porque eu estou demorando mais no processo assistencial. Tenha certeza, você vai se organizando, você vai conseguir sair dentro do seu tempo normal e você vai ter um retorno melhor. E você vai ter essa consciência tranquila de que você está fazendo o melhor para o seu usuário. Aqui eu vou listando a questão de cirurgia segura, verificação. A gente vai falar também um pouco de humanização, né, no centro cirúrgico. A mudança no processo de prescrição, como eu já falei, né, forma eletrônica, a utilização de códigos. Hoje em dia, antigamente, qualquer pessoa adentrava na farmácia para pegar a medicação, hoje não. Precisa-se ir para um farmacêutico dentro do próprio hospital. Ele lê a prescrição numa UPA. Né? Vocês já devem ter ido numa UPA. Você pega o prontuário do médico, né, a prescrição, vai para a sala de administração. O técnico que está ali, ele sai, vai até a farmácia da UPA e o profissional que está ali verifica a prescrição, prepara, bota na bandejinha, o técnico volta para a sala de administração, faz a avaliação novamente, prepara a medicação para fazer a administração. Aqui é a questão de mudanças organizacionais que vai gerar segurança e, consequentemente, gerar o processo de qualidade e humanização no cuidado. Não se faz sentido punir as pessoas por cometerem erros, faz sentido a gente buscar aprender com os erros do próximo e estar se policiando e sempre se capacitando, não deixar o erro acontecer para depois cuidar. É preciso identificar essas falhas, é preciso refletir e traçar metas, mecanismos que diminuam esse processo. É um desafio muito grande manter 100% uma segurança, manter 100% esse olhar de qualificação e humanização, justamente por essa falha no convívio dos profissionais também em manter a assistência correta. Para finalizar, eu trago aqui uma reflexãozinha para vocês. Vou mandar esse slide, como eu sempre mando, lá no sistema. E aí vocês dão uma olhadinha. E vou dizer só aqui o final, que diz assim: por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, nunca desista. Pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. A vida é fácil? Não. Existem muitos desafios? Sim. Existem muitas pessoas que vão fazer você desistir? Sim. Existem muitas pessoas que vão dizer: ixi, fulano é tão besta, fica ajudando de um jeito, do outro. Mas mantenha seu foco. Mantenha os seus princípios éticos, seus princípios bioéticos, seus princípios familiares na qual você tanto aprendeu e passou. E, sobretudo, o princípio da sua profissão, que você aprendeu, que você escolheu para exercer. Não é que você, vou fazer porque ganha bem. Por que não ganha? Vou fazer porque tem valorização e reconhecimento. Então não faça. Você vai fazer porque você tem esse dom, você tem essa vontade de ajudar o próximo, mesmo sem você reconhecer. Mesmo aquela pessoa que você nunca viu e possivelmente nunca mais vai ver quando ele receber a alta dali. Então a gente tem que ter esse olhar. E claro, não desistir de nós mesmos. Aquela pessoa que, vamos dizer assim, tem dúvida, tem medo, tem anseio, cuidado. Não desista, vá em frente. Todo mundo é capaz. Cabe, claro, vamos cair? Vamos. Tem gente que vai por um caminho mais fácil? Vai. Tem outros que tem um caminho mais difícil? Tem. E é esse caminho mais difícil que é muitas vezes mais prazeroso
quando a gente chega na linha de chegada. Então, mantenha esse processo de reflexão, mantenham também esse olhar de humanização, esse olhar de qualidade. Priorizem isso. Vocês vão longe, tenho certeza. E aí, também, para finalizar, eu digo que a qualidade e a humanização na assistência, somada, claro, à adoção de práticas seguras, só depende de vocês. Só depende de cada um de vocês. Um sorriso de um paciente, um agradecimento, um retorno de um familiar, não tem nada mais gratificante que isso dentro da nossa assistência, dentro da nossa profissão. Então, eu vou encerrar aqui a questão na minha tela e vou abrir para as dúvidas, sugestões, esclarecimentos e também qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre o conteúdo da nossa aula.